Bom, pessoal, Então, hoje vamos ter um prazer de ouvir o Carlo Bavagnoli falando sobre histórias da matemática. O Carlo é um amigo de longa data e eu vou pedir, Carlo, você poderia se apresentar rapidamente e daí você continua, toca a palavra. tá, isso vai acontecer no segundo slide, tá? Primeiro eu vou apresentar a ideia geral. Então, gente, boa noite, colegas da Arte do Encontro, boa noite, colegas de faculdade, boa noite, colegas de Dante, boa noite, colegas da IBM. E, bom, o título original dessa história era História da Matemática. E aí, realmente, eu achei que o assunto poderia ser meio árido. Então eu tentei tirar um pouco da aridez contando, em vez da história propriamente dita, que vai acabar aparecendo de alguma forma, algumas lendas, alguns detalhes, algumas coisas que deixam um pouco mais picante tudo isso. Né? Eu sei que, e o pessoal de faculdade deve lembrar disso do nosso jornalzinho, que o grande osso do ofício é ser sério sem ser chato. E eu sei que eu não vou conseguir ser sério o tempo todo, e talvez eu consiga ser chato. Então, quando eu for muito chato, por favor, me avisem que eu pulo para o próximo. Ok, Wagner, próximo, por favor. Então, aqui eu tenho duas, duas fontes importantes. A primeira é um site, a segunda é um livro do qual foi tirado essa frase: matemática é a coisa, é a única linguagem do mundo que nós temos em comum com a natureza. Se você for para o próximo, Wagner, a gente vê o livro. O livro é desse grande matemático, né? E outras coisas, Stephen Hawking, e Deus criou os inteiros. Próximo, por favor. A gente vai ver no curso, ou nessa palestra, e na próxima, primeiro, os matemáticos anônimos das grandes civilizações passadas, e depois começam a aparecer os matemáticos que têm nome. E hoje nós vamos cobrir do número 1 até o número 6. Então, Tales, Pitágoras, Euclides, Arquimedes, o matemático indiano, o matemático persa. E os outros vão ficar para a próxima reunião. Próximo, por favor. E nós vamos ver como é que o número π evoluiu ao longo dos séculos. No começo pensava-se que π fosse uma fração e tentou-se desesperadamente representá-la por forma de fração. 22 sétimos até que era uma boa, 355 dividido por 113 era uma fração melhor, e devagarzinho o pessoal foi descobrindo como chegar a mais casas decimais do número π, sendo que hoje a gente tem bilhões, trilhões de casas, com auxílio de computadores, naturalmente. Então a gente vai ver também essa evolução ao longo dos tempos. Próximo, por favor. Contar um pouco da minha história. Eu me chamo Carlo Bavagnoli e vou contar basicamente meus grandes 5 ídolos que me fizeram gostar de matemática. Primeiro, Wagner, por favor. Primeiro, meu pai. Meu pai é um sujeito que fez a escola técnica, ficou especialista em lãs, veio para o Brasil trazido pelo Matarazzo, e ele tinha uma habilidade numérica fabulosa. Ele foi, para mim, o homem que calculava na primeira versão. E a habilidade era especial nas multiplicações. E nas multiplicações ele fazia umas contas maravilhosas fechando um olho. Tanto que eu imaginei até meus 16, 17 anos que dentro dessa pálpebra fechada tinha um algoritmo qualquer. E eu tentei, com muito entusiasmo e nenhum bom resultado, fazer contas de vezes também fechando um dos olhos. O meu segundo ídolo, Wagner, isso, é a professora do Dante, Ana Albanese, de tradicional família de matemáticos e físicos.
com uma didática muito discutível, que aliás puxei dela, e com uma lógica impressionante. Ela, por exemplo, ela me chocou violentamente quando demonstrou que todo ângulo obtuso é reto. Isso é o que eu mais lembro dela. E outra recordação boa que eu tenho foi quando eu fui mostrar para ela um problema de desenho geométrico que caiu no vestibular da Poli, esse problema aí que aparece, construir um quadrado dado um ponto em cada um dos lados. Ela pensou um pouco, achou que era difícil, e realmente era difícil, tanto que quem viu talvez resolvesse, quem nunca viu não resolveu. Então, com esse problema daí, ela me falou: olha, se você pensar um pouco, você vai conseguir resolver por matemática. Eu não tentei na hora, evidentemente, eu estava frustrado pelo vestibular. Mas 40 anos depois eu retomei o assunto e realmente é possível. Aí nós vamos para o terceiro ídolo. Eu entro na faculdade, na Poli, apesar do desenho geométrico, né? E, bom, na Poli a gente aprende a ser culturete, né? E uma das coisas que a gente aperfeiçoa numa faculdade é o gosto pelo xadrez. E que está representado aí é meu ídolo de xadrez, o Dr. Emanuel Lasker, que foi campeão mundial durante 27 anos e que tem uma estratégia muito própria, né? Ele joga de acordo com o adversário. Então, ele é o inventor do xadrez psicológico. Bom, e o que isso tem a ver com matemática? À medida que eu fui conhecendo mais a biografia dele, eu percebi que ele foi um grande matemático, que conversava de igual para igual com Einstein, e é do Einstein aquela frase que a gente vê no canto esquerdo superior, né? E que nas horas vagas, quando ele disputava algum torneio e tinha algum tempo, ele dava palestras sobre matemática. Então, esse Bom, é meu terceiro ídolo, vamos para o a- quarto. Oi? sim, mas a frase é: a matemática não mente, mente quem faz mau uso dela, né? Do Einstein. Isso, é do Einstein. É do Einstein, amigão do Lasker. A Uhum. ponto de escrever o prefácio na biografia do Lasker. Quarto ídolo, esse talvez dispense apresentações, né? Scipione de Pierro Neto. O, o Scipione entra na minha vida na hora que eu percebo que engenharia não vai ser meu forte, né? Eu vou sobreviver, tirar o diploma de engenheiro, mas eu faço junto uma faculdade de matemática e no meu último ano de matemática eu tenho uma matéria prática do ensino com Scipione. Vocês imaginam numa faculdade de matemática, na USP, onde os alunos conhecem os colegas, quando muito no dia da prova, e muitas vezes só conhecem os professores no dia da prova, você tem um cara que dá aula às 9h30 da noite, na sexta-feira, para alunos cheios de hormônio, né, com seus 20 anos, e consegue frequência total. Então, Uhum. esse era o Scipione, né? E o grande mérito do Scipione foi provavelmente o de ensinar os professores. Então, ele tem uma lógica muito boa de ensinar a ensinar, e nesse ponto ele é imbatível. O Scipione me arrastou para a PUC, onde ele dava aula, próximo slide, Tem o filho do e, Scipione que faz parte do grupo, o Luiz Fernando de Pierro. puxa vida, que É, legal. é. E, e esse livro daí foi o livro básico do nosso curso na PUC. O Scipione convenceu o pessoal da PUC que a grande maioria das pessoas que entravam tinham muita deficiência. Então, no primeiro ano de faculdade, a gente dava uma revisão do colegial, num nível razoavelmente melhor, né? E se vocês olharem lá no canto esquerdo inferior, tem os autores, né? E a ordem dos autores reflete a hierarquia. Finalmente, meu quinto ídolo, eu termino as faculdades, tiro o meu diploma e tento fazer uma pós-graduação em estatística. Eu termino todos os créditos e na hora de escrever a tese de mestrado, eu largo a mão. É muita coisa. Eu tenho 2 empregos, uma namorada, tenho que jogar futebol, e aí eu largo que provavelmente daria menos futuro. 50 anos depois eu percebi que nessa época eu devia ter largado era o futebol. Mas enfim, eu viro um matemático amador, né?
E com isso eu me cruzo com vários matemáticos amadores, e o mais impressionante deles é o já falecido, infelizmente, Adalberto Nascimento, que Foi, foi colega de Poli, que foi foi meu colega colega de de turma. matemática, É, isso. Um cara símbolo dos engenheiros civis, né? é, Um cara que representa para o grupo dele o que o Emílio representa para o grupo do Dante. Um cara extremamente rico em ideias, um cara sem inimigos, com um humor matuto, né, da cidade é, de Sorocaba, onde ele morava, e que é, ele chamava carinhosamente de Manchester Paulista. é isso aí. Ok, Muito bom. próximo, por favor. Bom, então nós vamos começar propriamente com a palestra, né, com os sistemas de numeração. Bom, antes da escrita, provavelmente o pessoal já se preocupava com a representação de formas geométricas. Com o tempo foi aparecendo a necessidade de contar. Essa necessidade de contar se traduzia em coisas típicas como a duração das fases da lua, do ciclo menstrual, do intervalo ou da duração das cheias do Nilo e assim por diante. Eram coisas que valia a pena contar. Havia também um processo do tipo contar igual ou contar diferente. Então, supõe, por exemplo, um pastor de ovelhas. Quando ele abre o cercado e as ovelhas saem para pastar, ele vai colocando uma pedrinha para cada, num saco, né, uma pedrinha para cada ovelha que sai. Na hora da volta, ele vai tirando uma pedrinha para cada ovelha que entra. Se esse número der igual, resolvido. Quer dizer, em nenhum momento ele está contando, ele só está vendo se, se os números são iguais ou diferentes, né? E vai tomar atitude em cima disso. A Juliana postou outro dia um YouTube sobre matemática e música, onde o Pato Donald intervém junto com o Pitágoras. É, E eu lembrei nesse momento de uma historinha que eu tinha lido no Almanaque do Tio Patinhas, que fazia uma visita profunda do Donald e sobrinhos no reino da matemática, né? E, inclusive, esse cruzamento com o Pitágoras fazia parte de todo o processo. Infelizmente, eu não consegui resgatar, mas eu lembro de um dos primeiros quadrinhos, que é o seguinte: dois caras estão brigando. Eles tinham feito a troca de uma cabra ou coisa parecida por muitas espigas de milho. E o sujeito que tinha recebido as espigas de milho não concordava que aquilo eram muitas. Isso representa um início da contagem. Em muitos lugares, em muitas tribos, né, ao longo do mundo, você vai ter o conceito de um, dois, muitos. E para por aí. Até os índios botocudos só sabem contar um, dois, muitos. Então isso dá uma ideia, né? E fazendo experiências com animais, verificou-se que o máximo que eles conseguem perceber são 4 espécimes. Isso foi feito com corvos, né? E vai por aí. Bom, aí nós vamos começar a ver os sistemas de numeração. Próximo, por favor. Primeiro que a gente vê é dos egípcios. O dos egípcios, ele é em base 10, tem representações diferentes para 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. E, e nesse ponto, como os símbolos são diferentes, eu não preciso zelar pela ordem. Então, posso colocar a unidade antes da dezena, que o número dá exatamente o mesmo, né? Nós vamos melhorar esse conceito mais adiante. Próximo, por favor. Aí nós estamos já na Babilônia, primeiro com os sumérios, depois com os babilônios propriamente ditos, e esse pessoal improvisa, né? Embora eles partam do 1 e do 10, o sistema de numeração deles é em base 60. Depois nós vamos entender onde é que esse sistema é interessante, e vai ser super interessante. E não é só nos minutos e nos segundos, não, tem coisa a mais. Próximo, nós vamos ver no próximo um quipu da civilização inca, onde eu tenho vários fios, em cada fio os nós. Então, cada fio representa basicamente uma potência de 10.
e cada nó representa uma unidade dentro dessa potência. Próximo. Os maias abandonam o conceito de 10, que era usado por todos até agora, tirando os babilônios, né? E eles implementam o conceito de 20, né? E aí está a representação dos 20 primeiros números, e do lado, começando pelo zero, que é uma novidade dos maias, e tendo do lado a representação do número 20. Então é 1 em cima de uma concha, 1 vezes 20 em cima da concha, que vale 0. Próximo, por favor. Nós temos em laranja os etruscos, em amarelo os romanos. Os romanos também usam uma base que pode ser 5 e pode ser 10, né? E eles inovam colocando o 1 na frente do 5 e na frente do 10 para representar 4 e 9. Então, os números que usam o algarismo 4 ou 9 têm uma representação menos penosa que, por exemplo, os egípcios, né? Se os egípcios, por exemplo, tivessem que representar 999.999, o que eles tinham? Eles tinham que pôr 999, desculpe, 9 símbolos de centena de milhar, 9 símbolos de dezena de milhar, 9 símbolos de milhar, 9 símbolos de... e assim por diante. Então os romanos simplificam, mas isso não facilita de jeito nenhum nas contas. Aí nós vamos no próximo para o nosso sistema, que é um sistema que a gente conhece por algarismos arábicos, mas na verdade tem origem na Índia. E vocês veem aí ao longo dessa tabela a evolução. Então vocês estão vendo que o 4 e o 5 demoram para ter a forma que tem hoje, que estão na última linha. Inclusive o 5 mais se parece com o 4 em determinados momentos. E vocês veem a grande novidade, o número 0, que até agora só era de conhecimento dos maias. Bom, além desses sistemas de numeração que são bastante populares, existem sistemas mais esdrúxulos. E um exemplo aparece no próximo slide. Então, nós temos aqui um nativo, né, de uma tribo perto da Austrália de hoje, e ele conta tudo com tudo que é jeito, né? Começa contando pelos dedos da mão direita, sobe pelos ombros, passa pelo tórax, vai para a mão esquerda, desce para o pé esquerdo, vai subindo pelo joelho, pelo quadril, até chegar no pé direito. E com isso daqui ele chega até, se não me engano, o número 32. Né? Então eu imagino que confusão que ele deva se fazer para representar um número um pouco maior. Mas é assim. Né? E finalmente, né, o que é mais popular hoje, próximo slide, são a base do computador, que é um sistema binário. Né? Então, nós temos bits, né, que tem o valor 0 se estão desligados, ou o valor 1 se estão ligados, e esses bits se resumem em vários algarismos 1 e 0 em função de potências de 2. Então fica mais fácil ver olhar o exemplo à direita, né, onde eu tenho o número binário 10110011, aquele último multiplicado por 1 tem valor 1, aquele 1, o segundo 1 de baixo para cima, multiplicado por 2 tem o valor 2, 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0, 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0, aí eu tenho 1 que multiplicado por 16 dá 1, 1 multiplicado por 32 dá 32, mais uma multiplicação por 0, e finalmente 1 multiplicado por 128, e somando todos esses números, eu tenho que o número binário 10110011 equivale ao número decimal 179. Ok? Então, vamos para o próximo slide. Gente, eu posso dar a impressão de que eu não gosto de ser interrompido, né? É verdade, mas por favor me interrompa. Tá? Nós vamos começar com as velhas civilizações e a gente vai partir dos egípcios. Os egípcios eu vou resumir com 2 papiros, o papiro de Moscou e o próximo papiro que vai ser o papiro de Amés. Esse papiro de Moscou eu
eu falo, sou protestos, né? Porque eu acho muita sacanagem, né? Você conhecer um papiro não por quem o fez, ou pelo lugar de onde veio, e sim por onde está armazenado, ou por quem é o possuidor. Mas, enfim, nós temos um papiro que mais ou menos representa 1850 a.C. Bom, antes disso, próximo slide, por favor. Ah, vocês viram a frase à direita, né? A frase direita foi tirada da construção do Chico Buarque, né? Tijolo com tijolo, num desenho mágico e num desenho lógico. Ok. O, nada melhor, porque eles eram especialistas em construir pirâmides, né? Bom, o que mais que a gente pode falar aí? A gente pode falar que os egípcios estavam seriamente preocupados com mensuração de terras. Então existiam os agrimensores que eram chefiados quase diretamente pelo faraó, né? E que cobravam impostos pelo tamanho das terras e deduziam impostos caso essas terras fossem alagadas pelo Nilo. Então eles têm um trabalho para a vida inteira, né? E aí nós temos à direita, mais à direita, os vários símbolos, né? Que é o traço vertical representando 1, o osso do calcanhar representando 10, o rolo de corda representando 100, a flor de lótus representando 1000, um dedo dobrado 10.000, um girino e finalmente uma figura ajoelhada. Notem que muitas dessas figuras têm a ver realmente com o fato do Egito ser uma dádiva do Rio Nilo, né? Ok, vamos para o próximo. Ah, isso aqui eu tenho a representação de uma fração para os egípcios. Isso aqui é uma fração 1/3. Então tem uma concha e em cima disso o número 3. Os egípcios, eu não consegui descobrir exatamente por quê, mas eu vi que era uma ordem do faraó, ponto, né? E ordem não se discute, né? Ele convertia toda fração na soma de frações egípcias. Frações egípcias são frações que têm o numerador igual a 1. Então, por exemplo, uma fração 4/5 ela pode ser decomposta em 1/2 mais 1/4 mais 1/20. E eles trabalham realmente com frações egípcias o tempo inteiro. É assim. Próximo, por favor. Aqui está uma grande descoberta dos egípcios. Os egípcios descobriram que um quadrado desculpe, de lado 8 e um círculo de raio 9 tem aproximadamente a mesma área. E com isso daqui, eles acham uma boa aproximação para o número π. O interessante é que eles não contam como é que chegaram nisso. Provavelmente, o que fizeram? Botaram um monte de pedrinhas, mais ou menos do mesmo tamanho, num círculo de diâmetro 9, e botaram essas mesmas pedrinhas e viram que cabiam num quadrado de lado 8. Então, chegando à conclusão que as áreas eram iguais, e aí tiraram uma aproximação de π, que vale 3,16 e caquerada, que é uma boa aproximação com uma casa decimal correta. E agora, finalmente, vamos falar no papiro de Moscou. Isso daí é característica dos egípcios, né? Eles usam coisas, mas não contam como chegaram nelas. Então, essa seria a cara do papiro de Moscou, né? E ele tem uma série de problemas, né? E aí vamos ver algum desses problemas. Por exemplo, o próximo. Isso. Calcular a área de um hemisfério de diâmetro 4,5. Ok. Como a gente não sabe quase nada a respeito dos egípcios, né, os papiros, a grande maioria andou destruída, e talvez eles não contassem o porquê das coisas, só contavam as coisas. Por exemplo, né, nas frações, na decomposição por frações, eles não contam o processo. Existe um processo que foi descoberto pelo Fibonacci muitos anos mais adiante, né, uns 3.000 anos mais adiante,
de decomposição em frações egípcias, mas existem frações egípcias decompostas que não batem com a com a decomposição do Fibonacci, embora as duas técnicas estejam corretas. Então a gente não sabe como é que chegou lá, mas a gente sabe que eles tinham tabelas de frações egípcias. Essa é uma ideia. Bom, é muito fácil, a partir do volume da esfera, calcular a área da superfície esférica, ou vice-versa. O problema é calcular um dos dois, para depois obter o outro. O que me parece mais razoável é alguma coisa do tipo: algum egípcio falou, olha, escravo vai no Nilo com essa caneca de, sei lá, 10 centímetros, né, em medida egípcia, e veja quantas vezes você precisa ir no Nilo para preencher esse recipiente, essa esfera que tem 10 centímetros de raio. Então o cara ia descobrir que ele precisava ir pelo menos um certo número de vezes, e com isso daqui ele descobria que provavelmente o π poderia estar envolvido e que a área da esfera poderia ser 4/3 π raio ao cubo. Bom, se isso é verdade, eu não sei. Agora, o fato é o seguinte: vamos pensar que os egípcios eram mestres em pirâmides. Imagine uma esfera e imagine um monte de piramidezinha que tem o vértice no centro da esfera. A altura dessas pirâmides é sempre o raio, certo? E o volume dessa pirâmide vai ser 1/3 da altura, que é o raio, vezes π, raio, π, desculpe, vezes a área da base. Se eu tenho um monte de piramidezinha, todas do mesmo jeitão, todas com vértice no centro, o que eu tenho? Eu posso imaginar que a soma das áreas da base é a soma da superfície esférica. Então eu tenho que a superfície esférica vezes a altura comum a todas as pirâmides, que é o raio vezes 1/3, é igual ao volume da esfera. E com isso daqui eu tenho que 4πr2 é o volume, é a área da superfície esférica. E aí o que acontece? Bom, o egípcio aplica a fórmula. Né? Se a superfície esférica é 4πr2, ok. O hemisfério é 2πr2 e usa para π o valor que ele já tinha obtido antes. Ponto. É isso. Então, de novo, né, a gente conhece a fórmula, mas não conhece o método que levou à fórmula. Próximo, por favor. Aí, né, vamos falar de pirâmide, naturalmente. E a gente tem um tronco de pirâmide e eles querem saber o volume desse tronco de pirâmide, sabendo que eu tenho uma base quadrada de lado 4, eu tenho um corte, uma outra base quadrada de lado 2 e eu tenho uma altura. Né? E aí eles aplicam, sem mais, a fórmula, que o volume é A2 mais B2 mais AB, multiplicado pela altura dividido por 3. Ponto. Eles não dizem de onde tiraram essa fórmula. Ela está correta e a gente pode deduzi-la sem grandes problemas, mas não aparece como é que eles chegaram nessa fórmula. E o interessante é que os babilônios, que foram muito melhores que os egípcios em matemática, eles tinham uma fórmula incorreta para calcular o tronco de uma pirâmide. Chegava perto, mas não era exata que nem a dos egípcios. Próximo slide, por favor. Aí, finalmente, nós vamos ter um papiro de Rames, ou papiro de Rinde, que é uns 200 anos mais novo que o outro papiro. Né? E esse papiro tem uma série de problemas, e a gente sabe que Rinde foi o coletor, né, disso, e o Rames foi o escriba. Então, provavelmente, são exercícios, é uma série de exercícios que eram dados para os alunos egípcios. Muito a propósito, né, eu coloco a frase "eu nasci há 10 mil anos atrás", que é do Raul Seixas e talvez seja até do parceiro dele, mas como eu não gosto do parceiro dele, fica só pelo Raul Seixas.
Próximo, por favor. Parceiro é o Paulo Coelho, né? Então, esse é o papiro de Ames, né? E existem várias coisas nesse papiro, por exemplo, números primos, números perfeitos. O número perfeito é um número que é igual à soma dos seus divisores. Por exemplo, 6. 6 é igual a 1 mais 2 mais 3. Então, ele é um número perfeito. O próximo número perfeito é 28 e assim por diante. O que se faz com o número perfeito? Absolutamente nada. Então, existe uma série de caracterização de números que já aparece desde os egípcios e é prolongada mais adiante e que não leva absolutamente a nada e a gente não vai perder tempo com isso. Em compensação, os egípcios perdem bastante tempo com médias aritmética, geométrica e como é que chama a outra? Harmônica. Essa média harmônica sempre me encafifou, não sei vocês, né? Mas o melhor jeito de entender uma média harmônica é o seguinte: supõe que um carro faz uma viagem de 120 quilômetros. Os primeiros 60 ele faz a 20 quilômetros por hora, ou seja, em 3 horas. Os últimos 60 ele faz a 30 quilômetros por hora, ou seja, ele leva 2 horas. Então, para o total de 120 quilômetros, ele gasta 5 horas, ou seja, uma velocidade média de 24 quilômetros por hora. Esse 24 quilômetros por hora é exatamente a média harmônica entre 20 e 30. É um negócio que demorei para perceber, acho que eu só percebi isso na faculdade. Bom, abaixo está o papiro de Ames, né? E a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, o próximo slide. Esse é bonitinho. Dividir 9 pães entre 10 pessoas. Bom, é claro que eu posso dividir o pão, cada pão, em 10 unidades e dar 9 unidades, 9 décimos do pão para cada um. Mas a gente vai aproveitar um pouco o conceito de frações egípcias. Então a gente pega de uma tabela de frações egípcias, ou do Fibonacci, né, que 9 décimos é igual a 1 meio mais 1 terço mais 1 quinzeavos. Ok. Eu tenho 10 pessoas, cada uma vai receber pelo menos meio pão. Então o que eu preciso? Eu preciso de 5 pães. Então eu divido 5 pães pela metade, dando 10 pedaços de meio pão. Aí sobraram 4 pães. Aí esses 4 pães eu divido em 3 partes cada. Então eu tenho 12 terços, ou 12 pedaços de 1 terço de pão. Os últimos 2 terços eu divido em 5 pedaços cada. E com isso daqui eu tenho 1 quinzeavos. Então eu consegui dividir de um jeito bastante mais prático, né, os 9 pães entre 10 pessoas, em vez de dividir cada pão em 10 pedaços. Próximo, por favor. O próximo diz o seguinte: uma quantidade e 2 terços dela, e metade dela, e um sétimo dela, adicionados, torna-se 33. Qual é a quantidade? Esse daqui eles usam um algoritmo, né, que é um algoritmo da falsa posição. Se a gente representasse com a ideia de hoje, né, o problema seria x mais 2 terços de x, mais meio de x, mais um sétimo de x, igual a 33. Então, o que eles fazem? Né? Eles chutam um número qualquer para x. E, por exemplo, um número que vem muito a calhar é o número 42. Né? Por quê? Né? Porque 42 pode ser dividido por todos aqueles e ver o que acontece. Né? E aí são feitas todas as contas. Né? E essa conta daqui dá 42, mais 28, mais 21, dá 97, que infelizmente não vale 33. E aí eles fazem uma brilhante regra de 3 com 42, 33 e 97, e o resultado deve ser o x que a gente procura. Então, pela nossa regra de 3, x seria 33 vezes 94, que foi a soma, quando eu usei o número 42. E um abraço.
Né? Bom, mas e daí? A gente sabe multiplicar e dividir? Resposta: por enquanto ainda não. A gente sabe somar e subtrair. O conceito é exatamente o mesmo da gente, né? Quer dizer, na hora que eu somo 4 palitinhos com 7 palitinhos e dá 11 palitinhos, isso é mais do que 10, então eu troco os 10 palitinhos por um símbolo de 10. É o vai um deles. Mas e multiplicar e dividir? O próximo slide vai dar uma ideia disso. Então, o que diz o slide? O slide diz: encontrar em mãos por cúbito o sec-t de uma pirâmide de 250 cúbitos de altura e uma base quadrada com 360 cúbitos. Bom, do lado direito vocês têm o que é um cúbito. Então, é uma medida que vai desde o cotovelo até a ponta dos dedos. E no outro sentido, você pega 4 dedos, isso daqui dá mão. E os egípcios chegaram à conclusão que um cúbito vale aproximadamente 7 mãos. Então a gente já sabe qual é a relação entre um cúbito e uma mão. A gente não sabe o que é a sec-t, mas se a gente olhar essa figurinha do lado esquerdo, embaixo, a gente vai ver o seguinte, que dividindo a dimensão horizontal pela dimensão vertical, eu tenho sec-t. Então aí, gente, aparece a primeira ideia trigonométrica dos egípcios. Né? Aqui o sec-t é exatamente aquilo que nós conhecemos hoje por cotangente. Cateto adjacente dividido por cateto oposto num triângulo retângulo. E eles querem calcular o sec-t, não sei por que cargas d'água, em mãos por cúbito. Né? E esse sec-t, o que seria, na verdade? Seria a inclinação da pirâmide. E a gente sabe que os sec-t's de todas as pirâmides construídas é muito padronizado. Não vai ser o resultado desse exercício, mas vai ser muito padronizado. Então, as inclinações são mantidas razoavelmente. Bom, o que a gente quer calcular, então, é que o sec-t é 180 dividido, desculpe, 180 que é metade de 360, que seria a dimensão completa daquele lado da pirâmide, dividido por 250 e multiplicado por 7 para dar o resultado em mãos. E aí eu tenho que multiplicar 180 por 7, que eu não sei multiplicar, e eu tenho que dividir o resultado por 250, que eu não sei dividir. Então vamos ver como é que eles fazem isso. Bom, eles tomam um como base. Não, Wagner, ainda não. É o anterior. Isso. Eles tomam um como base, botam 180 do lado. Aí tomam 2 como base e somam 180 mais 180, dando 360. Aí botam 4 como base e somam 360 mais 360, dando 720. E aí botam 8 como base e assim por diante. Né? Aí eles dizem o seguinte, gente, o que aconteceu? Eu tenho o número 7 para multiplicar por 180. O que é 7? É 1 mais 2 mais 4. Então eu pego o 1, o 2 e o 4. Tem aquela coluna do pego sim. Então eu pego 180, somo com 360, somo com 720 e dá 1260. Isso é mais ou menos surpreendente, gente. Isso aqui é o princípio do sistema binário. Tá? Os egípcios, sem perceber, tinham inventado o sistema binário. E aí eu tenho que dividir esse 1260 por 250. E aí eu faço de novo a mesma coisa. Eu pego 1, 250, 2, 250 mais 250 que dá 500, 4, que é 500 mais 500 que dá 1000 e assim por diante. Aí 1260 é menor que 2000, mas é maior do que 1000. Então eu pego 1000 e sobram 260. 260 é menor que 500, então não pego 500. Mas 260 é maior que 250. Então eu pego o 250. E sobram 10. Então o que aconteceu? Eu peguei o 1 e o 4. Deu 5 e sobrou 10 dividido por 250.
Isso é a coisa brilhante que os egípcios inventaram em termos de multiplicação e divisão. Próximo, Wagner. Agora um exercício totalmente idiota, né? 7 casas, em cada casa 7 gatos, em cada gato mata 7 ratos e assim por diante. Então, o que eles estão introduzindo aí? Eles estão introduzindo da pior maneira possível, né, que são coisas que não se somam, e é isso que eles querem calcular, a soma do total, uma progressão geométrica de razão 7. 7, 7 vezes 7, 7 vezes 7 vezes 7 e assim por diante. Então, eu acho esse exercício lamentável, mas ele faz parte do Pirdiamés. O que eu acho bem mais bonito é o próximo slide, uma outra interpretação de uma progressão geométrica, que é o famoso olho de Horus, né? Então, logo depois da criação do universo, Horus e seu irmão Sete brigaram, né? E Sete cegou Horus, e com isso daqui ele ainda dividiu o olho que arrancou de Horus em vários pedaços, cada um metade do outro, né? E aí existe toda uma teoria bonita a respeito, né? Que era o olho esquerdo que ele perdeu, o olho esquerdo que tem a ver com informação abstrata, ele é representado pela lua, simboliza o lado feminino, a intuição, a capacidade de enxergar a espiritualidade. E olho direito já representa o lado masculino, é mais voltado para o entendimento de letras e números, mas enfim, o que importa é que esse glorioso olho de Horus ele foi dividido em vários pedaços, cada um metade do outro, né? E aí vocês imaginem uma figura humana de perfil do lado esquerdo. Então aquele primeiro pedaço, meio, valendo meio, seria o nariz, ou seja, responsável pelo olfato. Aquele segundo pedaço, logo do lado do nariz, de valor 1/4, seria exatamente a vista, né? Aí do lado tem um pedaço que vale 1/8, né? E esse pedaço representa a mente. Aí tem mais um pedaço que vale, perdão, 1/8 está em cima, aí 1/16 que representa o ouvido, 1/32 que é a língua, né, o paladar, 1/64 o tato. Então eles representam os 6 sentidos, né, que eles conheciam na época, através do olho de Horus, né? E se você somar todas essas frações do olho de Horus, não chega ao olho de Horus inteiro, mas fica faltando 1/64. Mas foi caracterizada uma progressão geométrica de razão 1/2, né? E 1/64, por ser pequeno, pode ser desprezado pelos egípcios, embora tenha tido mais um Deus misericordioso que acrescentou o pedaço que faltava. E aí o Horus se vingou do Sete e viveu feliz para sempre. Próximo slide, por favor. Aí nós vamos falar dos babilônios, né? E para ilustrar os babilônios, eu peguei um tapete voador, vulgo Zeppelin, imortalizado pelo Chico. Então vamos falar dos babilônios. Próximo slide, por favor. Então, os babilônios, eles trabalham num misto de base 10 e de base 60, né? Então, por exemplo, esse cálice, vamos chamar de cálice, que eu não saberia dizer outro nome, ele representa a unidade. Eu tenho 9 cálices, então vale 9. Esse do lado, que poderia ser um ângulo agudo, que eu vi uma definição chamada asna, que eu não sei o que é, poderia valer 10. Então está representado no primeiro o número 19. O segundo eu tenho 3 asnas, né? E portanto, 4 asnas, perdão, e portanto o número 40. Aí vem o bonito da coisa. O número seguinte, o que eu tenho? Eu tenho 2 cálices, valendo 2. No meio, eu tenho uma asna, que vale quanto, gente? Que vale 10. 10. Tá. E depois eu tenho, do outro lado, do lado mais esquerdo, eu tenho 2 cálices que valem 60 vezes 2, 120.
Então está aí representado o número 132. Do lado, eu tenho mais um número. Esse número tem 4 cálices, então no fim eu tenho 4. Aí eu tenho um espaço vazio, que está representado por essa figura aí meio inclinada. Esse espaço vazio diz que não há múltiplos de 60. E finalmente eu tenho um cálice que vale 1 vezes 60 vezes 60. Então está representado o número 3604. Os babilônios demoraram para chegar nesse símbolo no meio, que representa o zero, ou a falta de informação. Então, muitas vezes deixavam um espaço que nem sempre era bem compreendido. A gente nunca sabia se fazia parte ou não fazia parte esse espaço do número. E quando eles se mancaram, aí eles introduziram esse símbolo, que aí os números ficaram melhores. Bom, que os babilônios são extremamente fortes? Eles são extremamente fortes. Se os egípcios construíram pirâmides, os babilônios construíram canais. E os canais eram muito importantes para eles, porque eram até para o fluxo de tropas, né? Em termos de fluxo de mercadorias também. Enfim, existe uma série de problemas que os babilônios nos legaram que permitem calcular quantos homens eram necessários, qual seria o total que eu pagaria, ou quanto tempo eles demorariam para fazer um canal, e assim por diante. São problemas simples do ponto de vista matemático, mas são problemas que fazem parte. E fazem parte do quê? De uma série de tabuletas que chegaram até nós, muito mais conservadas que os papiros egípcios, chegaram até umas 400 tabuletas de argila. E a gente vai ver algumas dessas tabuletas de argila dos babilônios. Os babilônios também foram bem mais matemáticos e mais astrônomos do que os egípcios. Ok. Próximo, isso. Essa é a tabuleta mais famosa. Chama tabuleta Plimpton 322. E o que existe nela? Existe uma série de colunas. Essas colunas se prolongam além da tabuleta que ficou destruída, mas o que importa para a gente são a coluna 2 e a coluna 3. O que tem na coluna 2 e na coluna 3? Se vocês olharem a última linha, vocês têm um 45, né? E tem um 15, que significa 1 vezes 60 mais 15, 75. O que são 45 e 75? 45 e 75 são, respectivamente, o menor cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo outro cateto vale 60. Então, eles representam na coluna 2 um cateto, na coluna 3 uma hipotenusa e uma série deles, né? Que eu não vou nem entrar no mérito. O que talvez valesse a pena é o que está na sexta linha. A sexta linha tem 0105, ou seja, um cateto de tamanho 65. E eu tenho uma hipotenusa de tamanho 0137, vulgo 97. Então, com 65, um cateto 65, um cateto 72 e um cateto 97, eu tenho um triângulo retângulo. Isso mostra o seguinte, que o pessoal, os babilônios e até os egípcios antes deles, já se preocupavam com o que a gente vai chamar mais tarde de ternos pitagóricos, ou seja, de números, né, que representam os lados de triângulos retângulos. Sim? Próximo, por favor. Esse problema eu acho o mais fantástico de todos aí. Ele diz: a área de um terreno retangular é 55. Um dos lados mede 6 mais do que o outro. Quanto medem os lados? Bom, se a gente fosse resolver hoje, a gente diria que x vezes x mais 6 dá 55, e resolve uma equação de segundo grau, x2 mais 6x menos 55 igual a zero. Beleza. Só que eles não sabem resolver equações de segundo grau. Mas aí, o que eles fazem? Eles se deslocam para a geometria. Então, eles constroem um quadrado verde de lado x. Aí eles constroem dois triângulos amarelos de lado
onde um dos lados é x e o outro é 3. Então, a área de cada triângulo amarelo é 3x. E a área dos dois triângulos amarelos é 6x. A área do quadrado é x2. Então, eu tenho x2 mais 6x somando o que é verde e o que é amarelo. O que sobrou nessa figura? Sobrou um triângulo de lado 3. Um triângulo, um quadrado de lado 3. E a área desse quadrado é 9. Então, se o verde e o amarelo dá 55 e o seu laranja dá 9, 55 mais 9 dá 64. Então, o quadradão, né, que envolve a figura que envolve todas as figuras aí, tem área 64, tem lado 8, e tirando 3, dá x igual a 5. Então, vejam, gente, eles conseguiram jogar a álgebra dentro da geometria e resolveram essa brilhante equação. Notem que essa equação ela tem duas raízes, uma positiva que é 5 e outra negativa que é menos 11. Essa daqui não pode ser representada graficamente, então ela não aparece no problema. Tá? E enquanto isso, e durante algumas civilizações a mais, esses números negativos não vão ser considerados, eles vão ser considerados números falsos. Um detalhe, esse método funciona para equações de segundo grau, desse tipo, x2 mais 6x igual a 55, ou x2 menos 6x igual a 55. Quando a equação tem duas raízes positivas, não tem jeito. Ele não funciona. Próximo slide, por favor. Essa daqui é uma outra tabuleta, né? A tabuleta YBC7289. E essa tabuleta, ela foi interpretada, né? A original está à esquerda, a interpretada está à direita. E nessa interpretação, vocês veem que tem um quadrado de lado 1 e tem a diagonal. Bom, a diagonal de um quadrado de lado 1 seria raiz de 2. Raiz de 2 é exatamente, em números babilônicos, 1 ponto sei lá o que mais. Né? E isso daqui seria a representação que os babilônios acharam para a raiz de 2. Então, se eu tenho um quadrado de lado 30, a minha diagonal vai valer 30 raiz de 2. Então, o que eles fazem? Eles multiplicam 30 por raiz de 2, são dois números babilônicos, que dá um novo número babilônico, que dá 42 e cacetada, que é exatamente a diagonal do quadrado de lado 30. Bom, os babilônios não são egípcios, tá? Eles contam o milagre e o santo. Então, da onde que eles tiraram que raiz de 2 valia 1,41, 42, 13? Eles tiraram de uma outra tabuleta, e tem duas tabuletas até que eles têm, que mostram esse cálculo. E o cálculo está no próximo slide, por favor. Isso. Cálculo aproximado de raiz de 2. Então, o que eles dizem? Eles dizem que raiz de 2 é metade de raiz de 2 mais raiz de 2. Eles representam segundo raiz de 2 por 2 dividido raiz de 2. E aí eles dizem o seguinte, o que eu não sei é a raiz de 2. Então, eu vou conservar o meio e eu vou conservar o 2. E eu vou gerar um algoritmo. Eu vou chutar por raiz de 2 um número aproximado, por exemplo, 1,5. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que o raiz de 2 aproximado, com esse cálculo daí, 1,5, meio multiplicado por 1,5 mais 2 dividido por 1,5 dá 1,4166. Eu substituo de novo na fórmula 1,4166 e dá 1,4142. E eu substituo de novo na fórmula e eu tenho raiz de 2 até a sexta casa decimal. Então vejam, gente, tanto os egípcios com sua multiplicação e suas divisões, tanto os babilônios com suas equações de segundo grau, com a sua aproximação de raiz de 2, eles criaram algoritmos. Eles foram os primeiros algoritmos que aparecem na história da matemática. Próximo, por favor. Bom, aí finalmente nós vamos para o lado civilizado, né, da história, que são os gregos. Qual é a diferença entre os gregos e anteriores? Né? Que enquanto os anteriores têm um raciocínio totalmente empírico, ou seja, experimental, né? Eles vão conseguindo, na base da experiência, montar coisas.
os gregos trocam isso por postulados e teoremas e começam a desenvolver construções geométricas baseadas em régua e compasso. Próximo, por favor. Bom, Tales é um comerciante. Como comerciante visita o Egito, ele aprende várias coisas que estão lá, né? E ele tem contribuições muito positivas para a teoria da matemática, do tipo, por exemplo, o que é um triângulo isósceles, ou seja, lados iguais, dois lados iguais, ângulos da base iguais, né? E que todo triângulo inscrito num semicírculo é um triângulo retângulo. E provavelmente a coisa mais famosa dele é a medição da pirâmide da altura da pirâmide de Keops, né? Simplesmente por uma regra de 3, vendo os raios solares, né? E vendo a sombra de alguma coisa que ele plantou no chão e fazendo uma regra de 3 com a sombra da pirâmide mais o lado interno até a metade da pirâmide, e com isso daqui ele determina a altura da pirâmide de Keops. O Tales está preocupado com outras coisas também. Ele é, vamos dizer, o primeiro cosmólogo, né? Ele está preocupado com a natureza, com a origem da natureza. E ele chega à conclusão que a origem da natureza é a água. E a partir daí ele destrói alguns mitos, por exemplo, que a origem da natureza são os deuses e assim por diante. E isso cria nos gregos o princípio da filosofia, que vai ser muito forte no próximo grego famoso, que é o Pitágoras. Próximo slide, por favor. Bom, essa é uma figura conhecida, né, que, que diz mais ou menos como pode ser intuído, não exatamente demonstrado, o teorema de Pitágoras, né? Então, o que ele faz? Ele pega um quadrado com um cateto, outro quadrado com outro cateto, faz um retângulo com as medidas dos catetos, decompõe, são 2 retângulos, decompõe cada retângulo em 4 triângulos, e na outra figura, o que ele faz? Ele monta os 4 triângulos retângulos nos vértices, e a figura que sobra é um quadrado. Então, ele diz que o quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Isso, de certa maneira, contraria o espírito do Pitágoras, que diz naquela frase no canto superior à direita que todas as coisas são números. Na verdade, aí ele está dizendo que a área de um quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas construídas sobre os catetos. Mas ele é o primeiro, talvez de todos, que começa a trabalhar com números de uma forma mais abstrata. Quer dizer, não é mais 2 vacas mais 3 vacas igual a 5 vacas, mas é 2 mais 3 igual a 5. E em cima disso ele vai desenvolvendo toda uma filosofia. Próximo, por favor. Então, Pitágoras cria uma seita, né, onde desenvolve filosofia, ou seja, a origem da natureza, e nesse momento não só a filosofia é estudada, como matemática, como a música. Nós vimos pelo post da Juliana quanto é importante para a música, né? Geometria e astronomia. Se vocês repararem, a música é a aplicação prática da matemática e a astronomia é a aplicação prática da geometria. E essas coisas vão ser levadas adiante por vários séculos. O, o Pitágoras usa como símbolo dos seus seguidores, vulgo pitagóricos, né, essa estrela de 5 pontas, que tem um significado especial, o pentagrama. Né? E em cima das teorias de Pitágoras vai ser construída a Academia de Platão, onde vão ser revistos os vários princípios de Pitágoras, matemática, geometria, música, astronomia, e mais toda a parte filosófica, por exemplo, a reencarnação e a busca do conhecimento racional. Então, a filosofia aparece na Grécia por conta disso. E do ponto de vista matemático, agora que a gente está se virando bem com números, né, aparecem 3 problemas fundamentais para os matemáticos, que são, no próximo slide,
Wagner? Dormiu? Não. A quadratura do círculo, a duplicação do cubo e a divisão de um triângulo, de um ângulo em três partes iguais. Esses problemas vão atazanar os gregos e várias gerações posteriores, até que se verifique que é impossível fazê-lo com régua e com compasso. O Pitágoras não foi um cara muito querido, então ele foi escorraçado várias vezes de onde estava. A sua base principal foi Crotone, hoje na Calábria, né? E embora tudo tivesse aberto para os pitagóricos, tudo estava fechado para o mundo fora dos pitagóricos. Então, se alguém descobrisse alguma coisa diferente e espalhasse por aí, era bem possível que fosse eliminado. Então, existem lendas de eliminação em cima de pitagóricos que contaram que não deviam. Tá? Próximo slide, por favor. Aí aparece o seu Euclides, né? E falar em Euclides é falar em paralelas, né? Próximo slide, por favor. E quem deu risada, né, da Vanusa interpretando o hino nacional, por favor, revise olhando essa música muito boa que ela fez em cima de paralelas e que diz respeito à realidade de muitos casais. Bom, isso não importa. Então, o que Euclides faz, né? O Euclides é um misto de pesquisador de tudo aquilo que houve no passado e ele próprio é um grande pesquisador de coisas novas. Então, ele publica uns 13 livros, ou por aí, que dizem que alguns talvez tenham sido escritos por discípulos, chamado Os Elementos, onde ele conta tudo aquilo que foi descoberto e tudo aquilo que mais ele quer em frente. Né? E aí ele sistematiza todo o conhecimento da matemática, né? Através de 5 postulados, e a partir daí ele vai para teoremas. O que importa realmente é o postulado quinto, que é o postulado quinto de Euclides, e a formulação que ele dá para o postulado de Euclides é uma formulação meio própria. Né? Ele diz: se uma linha reta, encontrando-se com outras duas retas, fizer os ângulos colaterais internos, que estão representados aí na figura, né, menores que dois retos, duas retas concorrerão para aquele lado. Essa é uma formulação do postulado de Euclides que ele achou que provavelmente era a mais fácil de se entender. Bom, na verdade, os, os matemáticos posteriores foram dando outras formulações e todas elas são equivalentes ao postulado quinto. Então, existem 10 ou 12 equivalentes ao postulado 5, a gente não vai vê-los, né? Mas, enfim, os mais importantes é, por um ponto externo uma reta, a paralela é única. Ou a soma dos medidos do ângulo interno de um triângulo vale dois retos. Ou até o teorema de Pitágoras. Todos eles são equivalentes ao postulado 5, né? E a demonstração que foi feita é muito interessante, porque se forem 10 esses equivalentes, eu tenho que fazer 90 demonstrações. Eu tenho que, para cada um, dizer que é equivalente aos outros 9. 10 vezes 9 igual a 90. Mas existe um método que foi desenvolvido, acho que por um italiano chamado Saccheri, que faz o seguinte: parte do postulado de Euclides original e mostra que a segunda afirmação, o segundo equivalente, que o primeiro equivalente decorre do postulado de Euclides, e aí o terceiro decorre do segundo, o quarto decorre do terceiro, e assim por diante, circularmente, até que chega no último, e que daí do último dá para deduzir o postulado de Euclides. E aí, com 10 demonstrações, estão demonstradas todas as equivalências. Isso aqui é o objetivo de um trabalho que uma amiga nossa, que nos escuta, fez para o Scipione. Bom, olha que bonito, no próximo slide, a cara dos elementos de Euclides, e embaixo dele uma contribuição de Euclides à geometria, que é o estudo das cônicas, ou seja, a figura determinada quando um cone é atravessado por um plano paralelo à base, que dá um círculo, por um plano não paralelo à base, que pode dar uma elipse ou uma hipérbole, dependendo de onde está. E
e disse o seguinte, que a respeito de Euclides, o Isaac Newton era um cara muito compenetrado, né? Um cara que ele sorriu uma única vez, quando alguém perguntou para ele se valia a pena ler os elementos de Euclides. Agora a gente vai falar do Arquimedes no próximo slide. E o Arquimedes, ele é um gênio, né, em várias matérias, por exemplo, na física, né? Então, por exemplo, ele inventa o parafuso de Arquimedes para levar cargas, ele inventa a catapulta. Diz a lenda que ele inventa por um jogo de espelhos como queimar os navios romanos que estavam sitiando a cidade dele, Siracusa. Mas do ponto de vista matemático, o que mais interessa é o seguinte, que ele consegue fazer o cálculo de π por falta e por excesso, partindo, por exemplo, do hexágono inscrito numa circunferência. Então, se eu pegar um polígono que tem duas vezes os lados com relação ao hexágono, o dodecágono que tem 12 lados, eu tenho um polígono que vai se aproximar mais da circunferência, e assim por diante, 24, 72, 24, 48, cada vez vai multiplicando por 2 o número de lados. E com isso daqui eu vou tendendo a, a circunferência. O perímetro da figura vai ser cada vez mais próxima do perímetro da circunferência. E mesma coisa com o lado de fora. Eu começo com o hexágono, depois eu pego o dodecágono e assim por diante, e com isso daqui eu tenho uma aproximação por excesso do perímetro com relação ao perímetro da circunferência, que daria um cálculo de π que ele consegue chegar, com certeza, até 2 decimais. Uma outra descoberta maravilhosa do Arquimedes é o seguinte: suponha que você tem um cilindro e uma esfera circunscrita. Então a base do cilindro é o diâmetro e a altura também, né? E que ele diz o seguinte: pensa no mesmo cilindro e vamos colocar dentro dele uma ampulheta. Eu vi um nome clássico para isso, que é clepsidra. Eu conhecia clepsidra, mas eu vi clepsidra em tantos textos que acho que eu vou ter que aderir. Bom, enfim, o que é uma clepsidra? São dois cones invertidos. Dois cones invertidos iguais, né? De altura igual ao raio e na base o próprio raio do cilindro. Ok. Isso seria a parte, vamos dizer, roxa. A parte azul, que é o que sobra do cilindro, que é chamado anticlepsidra, o Arquimedes consegue enxergar que tem exatamente o mesmo volume da esfera. Então, o volume da esfera mais o volume da clepsidra dá o volume do cilindro, e a clepsidra a gente consegue saber o volume porque são duas pirâmides. E com isso daqui, pela primeira vez, fica demonstrado que o volume da esfera é 4/3, πr3. O Arquimedes e o Pitágoras, eles viveram muito tempo na Itália. O Arquimedes em Siracusa, né, na Sicília, e o Pitágoras na Calábria. É por isso que o maior inventor do mundo... Quem é o maior inventor do mundo? Alguém tem um palpite? Não. Da Eu vou Vinci. dar uma dica. Tá? Tem um que é maior que ele. Ele aparece numa revistinha do Walt Disney. Não. No idea. Professor Pardal. Ah! O, o professor Pardal, na Itália, ele é conhecido como Arquimede Pitagórico. Vocês terem ideia de como esses caras são importantes. Ok, próximo slide, por favor. Bom, em cima do que o Pitágoras fez, Platão organizou uma academia em Atenas, e aí, com o tempo, as cidades gregas foram à falência, né? E o saber grego ele foi deslocado, né? Parte para o sul da Itália, que a gente já viu, e parte para o Egito. E quem tem um papel muito preponderante aí, daí por diante, é a Biblioteca de Alexandria do Egito. Essa Biblioteca de Alexandria do Egito era centro de estudos científicos, filosóficos, chegou a ter 750 mil volumes.
foi destruída por terremotos e finalmente foi destruída pelos árabes. Então não sobrou nada, né? E teve vários diretores e inclusive uma mulher chamada Hipátia, que era uma filósofa e uma grande matemática, a primeira grande matemática de que se tem notícia, e que foi morta por cristãos raivosos. Faz parte, né? Próximo, por favor. Então, uma das coisas que a Biblioteca de Alexandria do Egito fez através de um dos seus, né, foi, por exemplo, achar que a Terra, se a Terra dista da Lua uma distância x, ela dista do Sol 400 vezes mais. Então, o que foi feito? Na hora que eu tenho exatamente metade da Lua visível, eu sei que o Sol forma com ela um ângulo de 90 graus, então tudo que eu tenho que fazer é aquele ângulozinho do Sol para a Terra. E medindo esse ângulozinho, eu tenho, por exemplo, falando em linguagem de hoje, o seno dele dá exatamente 1/400. E com isso daqui a gente já sabe, ainda a gente não sabe qual é a distância para a Lua ou a distância do Sol, mas sabe a relação entre essas distâncias. E tem outra coisa que a gente também sabe. Gente, por que vocês acham que a Lua e o Sol parecem do mesmo tamanho? Exatamente porque, por um grande acaso, a relação entre 400 os vezes. diâmetros do Sol e da Lua é também 400/1, aproximadamente 400/1. Uau. Interessante isso, né? Isso é um É. acaso, não tem nada a ver. Próximo. Teve um diretor da Biblioteca de Alexandria, que também tinha estudado em Atenas, que é o Eratóstenes. Esse Eratóstenes ele tem um método muito simples e tranquilo para identificar os números primos. E a gente estudou isso no primário, no crivo de Eratóstenes, né? Como é que ele faz? Vamos dizer que ele queira chegar até 100. Então ele representa todos os números de 1 até 100. Bom, pego o 2 como número primo e a partir daí exclui todos os números pares, só sobram os ímpares. Aí pego o 3, que é o próximo número ímpar, e exclui todos os múltiplos de 3. Por exemplo, o 9, o 15, etc., os múltiplos ímpares de 3. Pulo 4, né, que era múltiplo de 2, pego o 5 e exclui todos os múltiplos de 5 que ainda não foram excluídos, por exemplo, 25, e assim por diante. Pego o 7 e exclui todos os múltiplos de 7 que ainda não foram excluídos, por exemplo, 49. Né? E, por exemplo, 77, por exemplo, 91 também. E aí acaba brilhantemente, porque ele diz o seguinte: olha, os múltiplos de 9 já foram excluídos, junto com os múltiplos de 3. Então, o que eu estou pensando é que provavelmente eu tenho um número primo maior do que 100. Se eu tenho um número não primo maior do que 100, ele é múltiplo de um primo maior de 10 e de um primo menor de 10. O que significa que, como eu já peguei todos os primos menor que 10, está completado o crivo de Eratóstenes. Se, por exemplo, eu tivesse, sei lá, até 200, o que eu chegaria? Eu chegaria até 14, que seria a raiz quadrada mais próxima de 200, ou seja, de 13. Então, chegando nos múltiplos de 13, eu não precisava ir além. O meu crivo estaria montado. Mas a coisa mais bonita que Eratóstenes fez foi o próximo slide. Então, o que esse Eratóstenes percebe? Ele diz o seguinte: tem uma cidade chamada Assuan, no Egito. Essa cidade, para quem esteve no Egito, é o ponto de partida, o ponto de chegada de alguns cruzeiros pelo Nilo, né? Só para ter ideia. Ao meio-dia do solstício de verão em Assuan, um bastão em posição vertical não projeta sombra alguma. Em compensação, em Alexandria, que está razoavelmente afastada de Assuan, cada obelisco projeta sua própria sombra. Então eu tenho, nesse momento, um Sol exatamente perpendicular em Assuan e inclinado em Alexandria. Então o que ele faz? Né?
ele diz, bom, primeiro, a Terra é uma esfera perfeita, meu Deus do céu, né? E ainda hoje existem terraplanistas, né? Ela está bem afastada do Sol, então os raios que chegam do Sol são praticamente paralelos. E tem uma hipótese que a gente enxerga hoje, que Alexandria e Assuã estão no mesmo meridiano, o que não é exatamente verdade, mas é quase verdade, né? Então, o que ele faz é representar alguma coisa na figura ao lado, né? Onde ele mostra o raio exatamente perpendicular, passando por Assuã, que está representada com a letra S, indo na direção do centro da Terra, que está representado com a letra O, né? Aí existe A, que é Alexandria, um bastão fincado perpendicularmente a Alexandria, dando um segmento AB, e a sombra que é projetada desse bastão pelos raios paralelos do Sol, que é quase um segmento AC, né? Então o que ele faz é o seguinte, ele mede esse ângulo do bastão e da sombra. E ele chega à conclusão que esse ângulo daqui é aproximadamente 1/50 de uma circunferência. Alguma coisa parecida com 7 graus, em linguagem de hoje, né? Bom, aí ele diz o seguinte, ok, já tem esse ângulo. Esse ângulo, como os raios de Sol são paralelos, é o ângulo que A, O, é o próprio ângulo OS, ou seja, que Alexandria, o centro da Terra e Assuã formam entre si. E com essa brincadeira daí ele diz, puxa vida, se eu conseguir calcular a distância entre Alexandria e Assuã, eu sei qual é o raio ou qual é a circunferência da Terra. Aí, como é que ele fez? Tem lendas, né? A lenda provavelmente melhor é que diz, perguntou para as caravanas, né? Ô, caravana, enquanto qual é a distância, né, que você vai de Alexandria para Assuã? E as caravanas responderam alguma coisa do tipo 5.000 stadia. Esses 5.000 stadia, em linguagem de hoje, poderia ser alguma coisa muito perto de 800 quilômetros, né? Então, se 800 quilômetros são a distância de Alexandria a Assuã, e essa distância corresponde a 1/50 da circunferência, então se eu multiplicar essa distância por 50, eu tenho a circunferência da Terra. Com essa medida ele chegou bem perto, ele chegou a 40.000 quilômetros, vulgo muito perto do valor atual, que é medido agora, né, 40.075 quilômetros. Bom, isso está sujeito a chuvas e trovoadas. Primeiro, as, as caravanas não andam em linha reta. Segundo, o meridiano também não é perfeito. Terceiro, existem 1.000 medidas de estádia no tempo, mas enfim, vale a intenção e está medido a circunferência da Terra. Próximo, por favor. Aí nós vamos falar dos orientais. E nesse momento que a gente vai falar dos orientais, eu vou fazer um meia-culpa, né? Não só por pôr essa música idiota de um elefante incomoda muita gente, mas também por admitir que o quanto a nossa cultura é ocidental, o quanto os orientais foram ignorados no desenvolvimento das ciências, em particular da matemática. E a gente presta muita atenção nos romanos, por exemplo, que pegaram toda a herança grega e não fizeram absolutamente nada tirando obras de engenharia. Quer dizer, eles não melhoraram a matemática. Eles usaram. Fim de papo, né? Então, os orientais eu vou dividir em 4 grandes grupos. O primeiro, próximo slide, os indianos, né? Os indianos, eles fazem coisas maravilhosas. Tipo, chegam até a discutir equações de primeiro e segundo grau. Eles começam a explorar a teoria dos conjuntos, os logaritmos, etc., sem que ninguém os escute, né? Próximo slide. Aí vem os chineses, né? Os chineses que levam mais séculos, mas boa parte dos textos desapareceram, né? Até e foram queimados ou foram registrados em bambu, que é extremamente quebrável, né?
Mas tem vários problemas dos chineses que cuidam de agricultura, do comércio, da engenharia, etc. e tal. Os chineses usam uma notação decimal bem próxima da nossa, tipo 4 centenas, 3 dezenas, 5 unidades. Eles resolvem sistemas de equações lineares e assim por diante, né? E tem algumas analogias dos números pares com os femininos, ímpares com os masculinos, os ímpares não primos com efeminados, a relação entre mãe e filha, a mãe é o numerador, o filho é o denominador e assim por diante, uma série de gracinhas, e são os primeiros que cuidam de números negativos, que até agora era um assunto tabu. Até agora, números negativos eram números falsos. E aí, próximo slide, aparecem os grandes poetas da matemática, que são os indianos, né? Entre os indianos, os indianos inventam o sistema decimal com o zero, né, na numeração. Um cara famoso é o Bhaskara, né? A gente aprendeu no ginásio que a fórmula de Bhaskara é aquela que resolve a equação de segundo grau. Eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Parece que não é dele, não. E o mais famoso provavelmente é o Madhava, que aparece naquela figura da logo de cara, né, no primeiro slide. E é importante a poesia matemática que eles fazem, né? Então, por exemplo, o Bhaskara, que dedica um livro à sua filha Lilavati, né? Ele escreve esse negócio que está no quadro verde, que é: a brisa vem procurar um lótus num tanque que fez para ir com ela. Eles foram juntos até a borda de vidro onde a ar não penetra. Se soubermos a que altura o lótus se projeta e quão distantes estão seus caminhos, diga-se, menina deliciosa, a profundidade do tanque e a altura desse lótus que se deixou apaixonar. Então, é um exercício simples de matemática que pode ser resolvido sem maiores problemas, mas toda a construção é maravilhosa, né? E aí vamos para os próximos, que são os persas e árabes. Então, o que acontece com os árabes e os persas? Os persas mantêm toda a poesia. Um cara chamado Al-Khwarizmi, ele cria os algarismos, ele cria a álgebra moderna, né? E um cara chamado Omar Khayyam, ele, além das habilidades matemáticas, ele também escreve aquele maravilhoso Rubaiyat, né? E o importante é que os árabes trazem toda aquela cultura que vem do Oriente para dentro da Europa, por conta das invasões do século XVIII. Então, o Islã domina a África, domina o sul da Europa, domina a Índia, e com isso daqui as culturas se uniformizam e fica tudo pronto para o que virá. Próximo slide, por favor. Então, voltamos ao ponto de partida, né? Próximo. Nós vimos bem de leve 6 figuras importantes de todo esse movimento matemático. A gente vai ter mais 6 figuras que vão ser exploradas na próxima aula, né? Próximo. Os próximos passos são a matemática que eu poderia chamar em homenagem à Lúcia, né? Matemática depois de Cristo, uma matemática lúdica, ou seja, alguns brinquedinhos que dá para fazer com a matemática, e a integração de matemática e arte, além de chegar por que o pi, cada vez mais a gente tem casas decimais corretas, né? Eu queria terminar falando com um versinho que não tem nada a ver com matemática, mas poderia ter tudo a ver. É um versinho do Chico Buarque, uma música chamada Umas e Outras, onde uma freirinha e uma prostituta se cruzam, né? E próximo slide, a freirinha canta: nossa, para que tanta conta, que eu já perdi a conta de tanto rezar. Gente, muito obrigado por enquanto. Muito bom. Excelente, Carlos. Muito bom. Maravilhoso. Parabéns. Maravilha, maravilha. Máximo, cara. Obrigado, gente. Foi ótimo. Que bom. Eu sei que Parabéns. vocês são meus amigos e são gentis. Obrigado. Não, muito bom. Carlos, Muito interessante. Fala. Parabéns, viu? Eu queria Obrigado. fazer um desafio para você. Será, será Fala, que Ivan. será que na próxima
você pode explicar para nós aquela demonstração do Ramanujan, que a soma dos números inteiros, a série infinita dos números inteiros positivos, é igual a -5/12. Você deve conhecer essa demonstração. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu tenho uma filha que é formada em matemática, doutorado em matemática, e ela falou que é assim que os matemáticos divergem um pouco desse negócio. Você deve conhecer. Se você não conhecer, também é fácil, é só entrar aí na demonstração. Eu vou olhar, realmente eu não conhecia. Do Ramanujan. Só uma curiosidade, né? Essa demonstração, ela pode ser feita por indução. Ou seja, alguma coisa do tipo, por indução. Tá. Que significa, né? Primeiro, eu vejo que ela vale... Eu tenho uma fórmula. E eu mando para vocês, acho que é mais fácil. Que aí... Tá bom, ok. Não, Tá mas bom. explica eu vejo aquele negócio que realmente eu não conhecia. Explica para nós na próxima, por gentileza. E olha, Tá parabéns, bom. adorei, viu? Adorei, eu também adorei. Arthur, Muito interessante, muito interessante. Carlos, Valeu. sua aula foi maravilhosa num certo aspecto. Eu vou dizer qual foi. Ela foi extremamente didática, ela foi ampla, ela foi penetrante. Eu acho que ela foi maravilhosa. Eu vou te falar um problema pessoal que eu tenho com a matemática e eu vou pedir sua opinião. Eu não fui um aluno exemplar de matemática, sequer fui um bom aluno de matemática. Eu tive uma professora que me abriu os olhos para a beleza da matemática, mas foi um ano de muita aritmética no ginásio. E eu tenho uma visível preferência por aritmética do que qualquer outra área da matemática, né? Então, assim, eu gostava muito de aritmética, eu faço conta rápido, eu gosto disso. Mas aí, quando começou a coisa com fórmula, e você tocou nesse assunto, fórmula, como é que eles chegaram a isso, eu não sei, disse você. E eu ficava perplexo, frustrado, cada vez que eu via uma fórmula pronta. Então, a professora dizia assim, então a gente usa essa fórmula e resolve o mistério. Mas eu não entendia por que essa fórmula era o que eu tinha que usar. Isso foi o meu grande problema com a matemática. E assim, eu só não apreciei mais a matemática por conta disso. Aí eu tive que ser médico. muito bom. Arthur, Você está tu foi melhor aluno que da eu, né, Sibeli? Arthur? Arthur, você está melhor que eu tentei ser matemática e não consegui. Arthur, você foi aluno da professora Sibeli? Fui Não. também. A Sibeli Arthur. foi muito boa, aliás, mas a Adélia foi uma Adélia. espetacular. A Adélia foi a primeira vez que eu pensei em matemática como uma base profissional. Mas assim, era o terceiro ano do ginásio. E aí o terceiro ano do ginásio é basicamente assim, números. Não tinha tanta geometria, não tinha tanta fórmula. Então era uma coisa muito melhor para o meu raciocínio e para a minha aceitação da matemática do que foi o resto. O ginásio o científico foi uma catástrofe para mim. Entre fórmulas de física, química e matemática, eu certamente podia ter me suicidado ali mesmo. Né? Podia não ter continuado mas fazendo era nada. um dos E aí eu peguei melhores uma professora de alunos. biologia que era péssima. Você devia decorar, então, porque você era dos melhores alunos. Né? Mas, assim, aí, por cúmulo do azar, ainda peguei uma professora de biologia, que era o meu possível refúgio profissional, que era pior do que péssima. Eu sei quem era. Era... Dona... Não é Eliana, acho que é Dona... Eu sei quem é. Uma alta, muito chata, meu Deus do céu. Isso aí é Fernão Dias, em Pinheiros, Instituto de Educação Fernão Dias. Paz Pinheiros, isso mesmo. Olha, então, gente... Olha, a dona Sibeli foi minha professora no ginásio, e a Maria Adélia no colegial. Eu quase fui fazer matemática por causa delas. Elas eram boas, você tem razão. Então, meu ginásio foi
bom. O meu científico foi péssimo porque entrou física, e física e química foram realmente desestruturantes para o meu raciocínio, para eu poder continuar no meu raciocínio de Foi aritmética. aluno da Wanda, em Química? A química, a Wanda era boa, mas a matéria não era. Né? Quer dizer, física, eu não me lembro mais quem foi. Física, eu tive uma infinidade de professores. Dona Zilá. Dona Zilá, Zilá, eu já não lembro. Dona Eliana era nossa professora de biologia. Eliana, isso Bom. mesmo, uma chata. Muito, muito. Eu lembrei da vamos contrapartida, seguir. viu, Arthur? Mas Vamos parabéns, seguindo. Carlo. Era o que eu imaginei que você ia. Sua aula foi brilhante. E aí, eu devo, em parte, isso. Olha, eu vou te contar. O seu segredo para comigo é o seguinte: você fala no tom certo para despertar o interesse certo. Eu acho que eu descobri o teu segredo. Eu ainda vou te imitar um dia. Tá bom. Eu gostaria, embora eu não seja do grupo, Sim, diga. eu gostaria de dar um testemunho aqui a respeito, e É. que deixaria vocês com muita inveja. Opa. Eu convivi com o Carlo nos 5 anos de poli e nos 4 anos de matemática. Uau. Tive a oportunidade de conhecer esta pessoa humilde, simples, genial. Eu conto para os meus filhos quem foi o Carlo Bavagnoli, qual era a dimensão dessa pessoa. Eu jamais cheguei perto de ser aprendiz do Carlo. Sempre tive uma admiração assim profunda e fico muito sensibilizado pelo convite que o Carlo fez como colega dele na Politécnica e se formamos também juntos na matemática, de poder estar ao lado de vocês todos aqui, de ver essa brilhante exposição do Carlos. Ô, Carlos, aproveita e parabéns. convida ele para fazer parte do grupo. Aliás, esse pessoal todo aí, teus amigos, o Carlos é um dos administradores do grupo. Eu já faço parte do grupo, né? Você já faz. Eu já faço. Eu não isso aí. consigo colocar meu rosto aqui, mas eu quero, mais uma vez, parabenizar o Carlo, porque é um privilégio estar perto dele e aprender com ele, nessa simplicidade, nessa humildade, que é fora de série. Difícil uma pessoa como ele. Muito obrigada, Carlo. Fantástico. Obrigado, Eliane. Obrigado, Pedrão. Pedrão, eu só não vou te pedir para você desfilar seu currículo, porque aí que o pessoal vai te convidar para fazer um monte de apresentação. Não, então vamos convidar já, o Pedro. Pedro, estamos sempre procurando apresentador aqui. Desculpa, mas perto do Carlos eu sou um reles aprendiz, quando muito. Já está matriculado, né, Já Wagner? está, mas o Carlos precisa dar o contato. O Pedro, só resumindo, foi diretor de faculdade e é juiz. Só isso. Ótimo. Uau. Muito bom. Só então isso. Você fez poli, fez matemática e acabou sendo juiz. Uau. Exatamente. Então você fez mais uma faculdade. Isso. Muito bom. Eu engano um pouco, sempre enganei um pouco, diferentemente do Carlo, que sempre foi genial em tudo. Com todo respeito aí a todos, porque eu não os conheço, mas o Carlo eu chancelo mesmo. Espero que não tenha sido juiz de futebol, né? Felizmente não. E tem outros colegas aqui também que conheceram o Carlo na Politécnica, que eu estou vendo aqui o Samuel, eu vi aqui o Pedro Vonchovski, que podem também, né, além de vocês já terem, dos senhores aí terem conhecido o Carlo também, podem endossar o que eu falei. É isso aí. Certo. E aí eu não sabia nada disso do Carlos, sempre achei ele bacana. É isso aí. Muito bom. Parabéns. Olha, pessoal, eu tenho que encaixar a segunda parte da apresentação do Carlos.
Então, na semana que vem, nós vamos ter o Ivan. E eu estou com a grade tomada até o final do ano. Então, o que é Graças a ótimo, Deus. o que é ótimo, é ótimo. Então, o que eu Ô, estava Wagner, pensando... Oi. pode usar a Não, minha mas daí vez, fica muito longe. eu faço outra hora. A tua é em novembro, né? É, Mas novembro, bom, eu vou conversar com o Carlos, porque eu estava pensando eventualmente fazer na terça-feira que vem, daí a gente tem uma dupla. Teria na segunda o Ivan e na terça teria a matemática. na Enfim. terça para mim é ótimo. É. É. Enfim, a gente dá uma conversada aí no grupo e decide. Tá bom. Tá bom? Ok? Ok, pessoal. Muito bom. Obrigado, Carlos. Ótimo. Obrigado, Wagner. Parabéns. Valeu. Obrigado. Parabéns, Obrigada, Carlos. muito obrigada mesmo. Gratidão. Parabéns, Carlos. Parabéns, Carlos. Maravilhosa, O parabéns. pessoal todo que chegou aí está convidado para fazer parte. Eu posso mandar os convites para participar de apresentações, tá? Eu peço para o Carlos me mandar aí os contatos, se eles permitirem, e eu começo a circular as informações, tá bom? Muito bom. Ótimo. Obrigado. Valeu. Ótimo. Muito Tchau, obrigada a pessoal. todos. Obrigado, Boa Carlos. noite. Até Um mais. abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tá.